Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Chuvas fortes provocam estragos e alagamentos em boa parte da capital. Mãe e filha mortas em São Luís sofreram tortura e houve luta corporal com o agressor. Deputado Zé Gentil testa positivo para a Covid-19 e segue tratamento em hospital do Piauí. Governador Flávio Dino remarca previsão de volta às aulas no estado para o próximo mês. E ainda, a programação de Corpus Christi em Imperatriz inicia com um sobrevoo pela cidade. O Jornal da Difusora já está no ar. O governador Flávio Dino anunciou hoje pela manhã, em entrevista coletiva, novas medidas de combate à pandemia de coronavírus no estado. A previsão de volta às aulas, por exemplo, ficou para o mês que vem. Flávio Dino informou a taxa de letalidade no Maranhão, que hoje está em 2,49%, e criticou a não informação e mudanças de protocolos recorrentes pelo Ministério da Saúde. Quando há estes desencontros nacionais, como nós estamos vendo agora nessa temática da estatística, nós estamos providenciando o suprimento dessa lacuna. Como mencionei, muito provavelmente o sistema de estatísticas nacionais do governo do Maranhão vai passar a se referenciar nas estatísticas do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Saúde e não mais nas estatísticas do Ministério da Saúde. Estamos aguardando o anúncio dos novos modelos do Ministério da Saúde, uma vez que o modelo pretérito foi revogado. O número de leitos exclusivos para a Covid-19 saltou de 232 do início da pandemia para 1.710. O governador lembrou que há outros leitos disponíveis para atender pacientes com outras enfermidades, que não sejam relacionadas ao novo coronavírus. Multiplicamos 8 vezes a quantidade de leitos apenas num período de 60, 80 dias. Então, um processo bastante intenso, que ainda está em curso e que continuará nas próximas semanas. Sobre as aulas, o governador Flávio Dino confirmou que há uma previsão de retorno para o dia 1º de julho. Sobre o comércio, as datas de retorno gradual para este mês de junho ainda estão mantidas. Mas deixando claro, não significa dizer que necessariamente as aulas vão começar a 1º de julho, porque é uma autorização, uma previsão, que dependerá ainda da pactuação dos calendários em cada rede de ensino. Flávio Dino criticou a forma como o governo federal se comporta em relação ao combate à pandemia e aglomerações que vem acontecendo em São Luís, a exemplo de praias no último final de semana. Nós observamos todas essas situações, elas são obviamente indesejáveis e estamos empreendendo as operações de fiscalização de acordo com a possibilidade. As denúncias. Às vezes as fotos circulam nas redes sociais posteriormente aos fatos. Quando de denúncias naqueles números de WhatsApp, nós temos equipes que estão atuando prontamente. Flávio Dino ainda falou sobre a possibilidade de volta de celebrações em templos religiosos e a situação da economia do estado. Os empresários foram ouvidos, segmentos sociais, entidades sociais. Um processo conduzido pelo secretário Francisco Gonçalves, o secretário Simplício Araújo e o secretário Marcelo Tavares. Eles fizeram essas oitivas, essas audiências com os vários segmentos sociais, empresariais e religiosos. E nós estamos anunciando os protocolos. Esse atinente ao segmento religioso deve ser anunciado, se não hoje, ao longo do dia de amanhã. Vamos acompanhar então se as previsões vão poder ser mantidas e, para isso depende muito do comportamento de cada um. Mais de 85 mil testes de Covid-19 já foram realizados até agora em todo o Maranhão, isso de acordo com o último boletim divulgado, agora há pouco, inclusive, pela Secretaria de Estado da Saúde. 1.044 pessoas estão internadas em hospitais entre as redes pública e privada e quase 24 mil seguem tratamento em casa. 23.272 pessoas já estão recuperadas, mais de 1.000
1.200 mortes já foram registradas, infelizmente, e o número de casos suspeitos caiu para 755 e mais de 35.500 novos exames de Covid-19 já foram descartados em todo o estado. E há mais de um mês, o bairro do Turu, em São Luís, ocupa a primeira posição no ranking dos registros de coronavírus na capital. São quase 300 casos e muitos flagrantes do que não deve ser feito para evitar a doença. Um homem passeia pela rua, em seguida entra em um comércio, sem ser barrado pelo estabelecimento. É proibido pelo decreto que pessoas entrem em qualquer comércio sem o uso de máscara. Comerciantes também trabalham sem utilizar máscara. É assim que eles atendem os clientes, deixando mais expostos ao contágio. Idosos que são considerados grupo de risco na rua, também sem a proteção no rosto. E a mãe caminha com a criança nos braços, ambos sem máscaras. Os flagrantes foram registrados na área do Turu. O bairro lidera há muito tempo a lista de locais dentro da ilha de São Luís com registro de casos de coronavírus. O Turu contabiliza, atualmente, 290 casos da doença. Quando começou a divulgação do número de casos da Covid-19 por bairro, o Renascença era o que ocupava a primeira colocação. Só que há mais de um mês, o bairro do Turu ocupa o topo da lista. Na lista de bairros com maior número de casos, ainda aparecem Cidade Operária, Calhau, Área do Quatraque, Centro, Maiobão, Coama e Olho d'Água. Com o relaxamento da quarentena e a volta da atividade econômica, muitas pessoas estão com a ilusão que o problema acabou. Infelizmente, o problema não acabou. Os casos apenas deixaram de estar acontecendo em uma escala maior, diminuiu um pouco a velocidade do crescimento desses casos, mas se essas medidas de higiene das mãos, uso de máscara e distanciamento social não forem respeitadas, com o aumento da atividade econômica, com o retorno da atividade econômica, esses casos vão aumentar muito. Se ouviu o especialista, achar que o problema acabou, que tudo já passou, é só uma ilusão, infelizmente. Daqui a pouco, o deputado Zé Gentil testa positivo para a Covid-19, segue tratamento em hospital do Piauí. E ainda, fortes chuvas provocam estragos e alagamentos em vários pontos aqui de São Luís. A gente volta já. De volta com o Jornal da Difusora, e a chuva do começo da tarde de hoje deixou ruas e avenidas de São Luís alagadas. Ventos fortes também chamaram a atenção e provocaram estragos em vários pontos. Debaixo da ponte Bandeira Tribuse, a água ficou empoçada nos dois sentidos. Motoristas tiveram que parar e esperar até que ela fosse toda escoada. No centro de São Luís, mais transtornos. Essa via lateral, a Praça Maria Aragão, se transformou em um piscinão. Nem carros grandes, como os ônibus, conseguiram seguir viagem. Resultado, um grande congestionamento se formou na região. Em diversos outros pontos de São Luís, a chuva fez estragos. No bairro do Turu, pessoas presenciaram um fenômeno que provocou ventos fortes. Em frente a um supermercado da região, foram registradas imagens de pedaços de telhas voando por toda a parte como se fossem papel. Nossa equipe de reportagem esteve no local. E além de telhas e vidraças pelo chão, a ventania também derrubou essa placa de outdoor. Os moradores dessa casa ficaram assustados com o fenômeno nunca antes visto na área. Eu pensei que fosse urubu, porque o urubu tem essa mania de fazer redemoinho no céu, né? Quando a chuva está se aproximando. E aí eu firmei o olhar e vi que era folha e galho se quebrando. E quando eu percebi que era todo esse contexto, aí a ficha caiu. Eu pensei logo, é um tornado que está vindo acolá. Desesperador. A gente se sente assim, impotente, diante da força da natureza, tá entendendo? Impotente mesmo. Você só fica esperando a destruição, porque você não pode fazer nada, entendeu? E você também se mergulhar no seu desespero também. Nesse cruzamento, bem próximo ao acesso à Avenida Litorânea pela Praça dos Pescadores, a água atingiu a altura da cintura. Esse carro acabou ficando pelo caminho. E na área do Mercado Central, a água foi tanta que a avenida, mais uma vez, ficou com o trânsito interrompido.
Olha, o deputado estadual Zé Gentil testou positivo para a Covid-19. O parlamentar está internado em Teresina, capital aqui do estado vizinho do Piauí. Os detalhes com Raquel Souza. O anúncio que o deputado Zé Gentil, do PRB, testou positivo para a Covid-19 foi feito na tarde deste domingo pelo filho dele, o prefeito de Caxias, em suas redes sociais. De acordo com a informação, o parlamentar encontra-se internado em Teresina, capital do Piauí. Desde então, aguarda ser transferido para São Luís, já que possui plano de saúde garantido pela Assembleia Legislativa do Maranhão. Ainda segundo o prefeito, por ser do grupo de risco e apresentar algumas doenças crônicas, o quadro de saúde de Zé Gentil requer bastante cuidado. Nós conversamos agora há pouco com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Caxias, que informou que o prefeito está reunido com a família e que o estado de saúde do deputado ainda é delicado, não permitindo que ele fosse transferido para São Luís ainda ontem. Com imagens de Cleidson Reis, Raquel Souza de volta com você aí no estúdio. Obrigado. E a deputada estadual doutora Thaisa Ortegal, que também testou positivo para a Covid-19, recebeu alta hoje pela manhã. Ela passou 18 dias internada em um hospital particular aqui de São Luís. A parlamentar contraiu a doença durante a atuação médica no Hospital Antenor Abreu, em Pinheiro, unidade de combate à doença no município. Ela teve 90% de um lado do pulmão comprometido e 75% do outro. Inaugurado há 2 semanas, o Hospital de Campanha de Açailândia já realizou 125 atendimentos a pacientes da Covid-19. A estrutura possui 60 leitos e 2 ambulâncias equipadas com UTI. Elivelton começou a se sentir mal no dia 22 de maio, quando foi fazer uma tomografia numa clínica particular de Açailândia e deu positivo para a Covid-19, com os pulmões comprometidos pela doença. Depois foi encaminhado para a UPA, onde ficou 3 dias internado, e em seguida levado para o Hospital de Campanha, onde se curou do coronavírus. Naquele hospital foi onde salvaram a minha vida. Primeiro lugar, Deus. Segundo, eu devo ao Hospital de Campanha. Inaugurado há 2 semanas, o Hospital de Campanha de Açailândia já realizou mais de 125 atendimentos. Atualmente, cerca de 70% dos leitos estão ocupados com vítimas da Covid-19, sendo 35 pacientes nas enfermarias e 5 nas UTIs. Com esse equipamento de Açailândia, temos conseguido dar uma cobertura essencial para que cada vez mais nós possamos superar as adversidades decorrentes da pandemia. Daqui a pouco, mãe e filha mortas em São Luís sofreram tortura e houve luta corporal com o agressor. E ainda a programação de Corpus Christi em Imperatriz inicia com um sobrevoo pela cidade. É um instante só. De volta com o Jornal da Difusora e seguem as investigações sobre o caso de mãe e filha mortas em São Luís. Segundo a perícia, as 2 sofreram tortura e houve luta corporal com o agressor. Foram os familiares que chamaram a polícia na manhã deste domingo depois de sentirem falta das vítimas. A casa estava toda revirada. Foram os policiais que localizaram os corpos de mãe e filha que estavam dentro do automóvel delas. A Thalita foi encontrada no banco do passageiro, na parte da frente do veículo, e a senhora Graça foi encontrada no banco traseiro. As 2 estavam amarradas, amordaçadas e apresentavam sinais de tortura. De acordo com a Polícia Civil, o imóvel não possui sinais de arrombamento, o que leva a crer que o autor desse crime entrou na casa com o consentimento de pelo menos uma das vítimas. Nenhum objeto de valor também foi levado, o que descarta a possibilidade de latrocínio. Informações preliminares do material coletado já analisado indicam que houve luta corporal entre o autor do crime e a jovem Thalita de Oliveira. Ela teve uma luta corporal muito grande com o agressor, tanto que inclusive foram quebradas 3 unhas e todo esse material foi encaminhado para a perícia, para ser feita a extração de DNA, para futuro confronto genético, né, com o suspeito do crime. A família da vítima suspeita do ex-companheiro de Graça Maria de Oliveira.
Os dois eram sócios em uma empresa, mas haviam se divorciado e disputavam judicialmente pela divisão dos bens. Olha só, os atendimentos do Viva Procon foram retomados hoje, mas algumas medidas de combate à Covid-19 continuam mantidas. O Luan acabou perdendo uma oportunidade de emprego porque estava com a carteira de identidade vencida. Não deu certo. Você precisou para quê? Para me cadastrar na Uber. Aí não deu certo, eles não aceitaram minha antiga. Devido à pandemia, só agora ele conseguiu resolver o problema. Nesta segunda-feira, o Viva Procon reabriu as portas, mas limitou os atendimentos ao público, por isso a fila para entrar. Negócio de SEMAR, contas de luz. E aí? Não conseguiu. Porque eles não disse que não funciona essa parte aí desse negócio aí. É que estão disponíveis esta semana apenas serviços de RG, Detran e Procon, com limite de até 800 atendimentos no caso do Viva da Beira-Mar. No dia 6 de abril, para renovar minha carteira, e só hoje que eu consegui. Na capital, os postos de atendimento são na Beira-Mar, no aeroporto e nos terminais de integração do Distrito Industrial e São Cristóvão. A unidade do Cujupe também retomou os atendimentos. O atendimento em todas essas unidades vai acontecer de forma gradativa. A ampliação da oferta de serviços só deve acontecer na semana que vem. Para evitar aglomerações, o Procon também tem disponibilizado um agendamento pela internet. As medidas de higiene agora fazem parte da rotina nos postos de atendimento. Para entrar em qualquer unidade é necessário higienização das mãos, medir a temperatura e passar por esta cabine de desinfecção. O uso de máscaras também é obrigatório. Como o público do Viva tem muito, do Procon é muito demandado, a gente fez de forma através de agendamento, para a gente conseguir controlar. A gente disponibilizou um espaço maior para que as pessoas consigam ficar acomodadas antes de entrar na unidade e estamos mantendo tudo das vigilâncias sanitárias, né, das regras sanitárias, de distanciamento. Então, a princípio, seria por agendamento. E a programação de Corpus Christi e Imperatriz este ano começou de forma diferente. Bênçãos e orações foram feitas em um sobrevoo por vários pontos da cidade. Antes dos preparativos para a decolagem do Águia 2, no quartel do 3º BPM, Dom Wilson Basso falou sobre o momento que abriu a programação de Corpus Christi na cidade de Imperatriz. Levamos ele na Eucaristia, tomai e comei, isto é meu corpo. Então é Jesus que hoje abençoa a cidade e o povo de Imperatriz. Experiência nova para o piloto do Centro Tático Aéreo. Muito importante para a cidade de Imperatriz, um momento muito difícil que vive o mundo, o Brasil, a cidade de Imperatriz com muitos problemas. E é um momento muito importante pedir essa bênção a Deus, né? Proteção à cidade. Do alto, as imagens feitas pelo cinegrafista Ananias Oliveira, da TV Difusora Sul, mostram Dom Wilson em oração com o Santíssimo, enquanto helicópteros sobrevoam a área central e os bairros mais afastados. Nas imediações da Praça de Fátima, celulares apontados para o céu e pessoas que pararam para aguardar o helicóptero passar sobre a catedral. Ele está pedindo milagre a Deus, que ele seja ouvido, que Deus abençoe os pedidos dele, entendeu? Nos abençoe para nos livrar dessa coronavírus que está acabando com o mundo. É bom para dar a expectativa de vida para as pessoas, né? Melhorar mais. A nossa situação aqui na cidade está muito caótica aí, o vírus. Minutos depois, a passagem pelo centro comercial da cidade, um momento especial. E esse é um dos momentos mais aguardados, aqui sobre a Catedral de Fátima, o helicóptero do Centro Tático Aéreo, registrado por pessoas que pararam aqui para fazer vídeos e fotos desse momento que marca a abertura da programação de Corpus Christi aqui na cidade de Imperatriz. A missão foi encerrada onde tudo começou. Levamos Jesus para ele abençoar a cidade e o povo de Imperatriz. Com a Bíblia, a palavra de Deus, o pão da palavra e o pão da Eucaristia. E é assim que a gente encerra a edição de hoje. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10 e para acessar basta acionar a câmera do seu celular e apontar para o QR Code que aparece aqui do lado na sua tela. E a gente encerra com imagens ao vivo da Igreja da Sé, no Centro Histórico aqui de São Luís. Uma ótima noite para você e até amanhã.